Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para fazer análise com vocês sobre o resultado da pesquisa Genial Quaest, que jogou água no suco ali do mercado, que jogou água no suco ali da mídia corporativa liberal, que tá tentando o tempo inteiro macular a imagem do presidente Lula e tentar jogar as classes sociais que sempre apoiaram a esquerda, sempre apoiaram o Partido dos Trabalhadores e sempre apoiaram o presidente Lula contra ele. Saiu uma pesquisa que foi feita, inclusive, no momento ali do que a gente chama de olho do furacão. A pesquisa Genial Quaest, que ouviu 2.000 pessoas em mais de 120 cidades do Brasil, aconteceu entre os dias 5 de julho e 8 de julho. Eu até comentei em uma das lives aqui na Revista Fórum de que essa pesquisa tinha sido encomendada para esse período, para que se tivesse ali a aferição de que o Lula estava falando afetava ou não afetava a economia e que isso poderia, em tese, atrapalhar o governo do presidente Lula e atrapalhar também a vida dos brasileiros. Resultado, a pesquisa saiu, o presidente Lula é aprovado por 54% dos brasileiros e reprovado por 43% dos brasileiros. E quando você pega ali esse resultado, você vê claramente que teve um descolamento da aprovação e da reprovação, que na última pesquisa tinha um empate técnico, e agora o presidente Lula conseguiu colocar ali uma frente na aprovação de cerca de 54 pontos percentuais. Outro fator que muita gente também chamou a atenção para o que a gente está trazendo aqui é que nas regiões, por exemplo, centro-oeste e norte, a gente sabe que a região centro-oeste, onde está o estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, são estados onde o bolsonarismo é muito forte. E a pesquisa mostrou que o trabalho do presidente Lula é aprovado por 53% das populações que vivem na região centro-oeste e norte. Isso é um recado claro para quem imaginava que o presidente Lula tinha de ficar calado e aceitar tudo aquilo que o mercado faria contra o governo para poder reagir às críticas que o presidente fez, que eram críticas salutares, eram críticas legítimas, porque como o presidente Lula deixou claro, ele não tem que estar prestando satisfação ao mercado, ele tem que estar prestando satisfação ao povo pobre brasileiro que neste momento consegue perceber as melhorias que têm acontecido no país por conta da gestão de um governo que prioriza o pobre ao invés de priorizar o milionário. Tanto que quando você pega nessa própria pesquisa aqui de amostragem, você vê que quem recebe até 2 salários mínimos, a aprovação do Lula chega a 70%, e aqueles que recebem 5 salários mínimos ou mais que 5 salários mínimos, a aprovação do Lula começa a despencar, mostrando claramente que o presidente Lula incomoda essa tal elite do atraso brasileira, que acha ali de alguma maneira que o que o presidente Lula está fazendo prejudica eles, que são ricos, em detrimento a quem é pobre. Lembrem vocês que em um estado como o nosso, né, que a gente precisa defender ali e pregar a igualdade entre todos, a Constituição estabelece isso inclusive, cabe ao Estado e a um governo de bem-estar social promover aquilo que lamentavelmente algumas pessoas não têm acesso: educação, moradia, saúde, emprego, inclusão social. Tudo isso é uma obrigação do Estado, não é uma opção do Estado. E para tristeza de quem estava contra o presidente Lula, muita gente aqui que achou que ia conseguir colocar na conta do Lula a alta do dólar, que achou que o povo estava contra o Lula na questão da alta, nas críticas que o Lula estava fazendo ao Campos Neto e ao Banco Central. Olha o dado que a pesquisa trouxe aqui, ó. Concorda com as críticas de Lula à política de juros do Banco Central? 66% dos brasileiros disseram que o Lula está certo ao criticar as políticas de juros do Banco Central. E tem até empresário bolsonarista, né, como um dos donos da Rede TV, o senhor Marcelo de Carvalho, se não me falha a memória, esse que é o nome dele, dizendo que o Lula tá certo também em criticar o formato dos juros do Banco Central. Quando você tem um juros muito elevado, você tem uma redução do crédito, isso gira menos dinheiro, impede investimento e ampliação de algumas empresas, isso só beneficia o indivíduo que vive do rentismo, que é o indivíduo que pega o dinheiro que às vezes herdou do pai e da mãe de herança, bota no banco parado, sem fazer nada, e o dinheiro tá rendendo lá dinheiro, né, rendendo juros e lucros, sem risco. Lembrem vocês, tá? Que é investimento garantido você investir no governo. E para tristeza, eu vou ter de repetir isso aqui várias vezes, para tristeza desse povinho que culpou o Lula pela alta do dólar, que culpou o Lula por toda a patifaria que a gente viu acontecendo no mercado nos últimos dias, até apoiadores do Bolsonaro disseram que o Lula está certo na crítica que ele fez à política de juros do Banco Central. Tá aqui, ó. Concorda com as críticas à política de juros do Banco Central? Quem votou no Bolsonaro no segundo turno, 51% concorda com o Lula. Ou seja, é uma pauta que a gente até brinca aqui, né, que o Lula do Antigo Testamento
do Velho Testamento, perdão, precisa continuar batendo. O Lula conseguiu trazer para o lado dele o povo. O Lula conseguiu trazer para o lado dele a opinião pública. E tudo isso mostra claramente que a tentativa da mídia de culpar o Lula pela alta do dólar não colou, pelo menos não diante do povo. O outro dado que a pesquisa traz aqui, ó. Acredita que as falas do Lula foram a principal razão para o aumento do dólar? 34% disseram que sim. 53% disseram que não. Lembrem vocês, tá? Se juntou ali o UOL, Estadão, Folha de São Paulo, Valor Econômico, o Globo, para publicar editoriais sobre o mercado econômico, trazendo ali situações, né, calamitosas de que a situação econômica do Brasil estava indo de mal a pior por culpa do Lula. Detalhe, no dia 1º de janeiro de 2023, o Brasil era a 12ª economia do mundo. Hoje, o Brasil é a 8ª, com a perspectiva de chegar até a 6ª em 2026. O Brasil hoje bate recordes de pessoas trabalhando formalizadas, mais de 101 milhões de brasileiros e brasileiras trabalhando formalizados. O real voltou, o salário voltou a ter um aumento real, o salário mínimo, e o poder de compra do brasileiro voltou a subir de novo. É o maior hoje desde a criação do Plano Real, há aproximadamente 30 anos atrás. A narrativa não tá colando, meu amigo. Sabe por que não tá colando? O povão que passou fome no governo do Bolsonaro, que estava na fila do osso, que estava comprando víscera de peixe em mercado, que estava tendo de comer pele de galinha, entendeu que o governo que pensa de forma igual em todos é o governo do presidente Lula, que entende a importância de dar comida para quem precisa de comida, dar saúde para quem precisa de saúde, dar educação para quem precisa de educação. Não adianta tentar macular o Lula, dizer que ele utiliza o pobre como escada para se promover, porque não. A gente que é do Nordeste, a gente que foi pobre por muito tempo, a gente não se vende por nada. A única coisa que nós nordestinos, eu tô falando isso como nordestino, que nasceu aqui no Nordeste, que vive aqui no Nordeste, a gente nunca pediu nada além do que todo mundo tem. O nordestino nunca pediu um tratamento diferenciado. O nordestino sempre exigiu que fôssemos tratados de forma igual. E a partir do momento que nós passamos a ser tratados de forma igual, olha o que está acontecendo. A projeção da economia aqui da região Nordeste é que até o início dos anos 2030, 31, 32, 33 e talvez até 34, algumas pesquisas apontam, é que o PIB da região Nordeste será o maior PIB por regiões do Brasil. E olha que a região Nordeste é uma região pobre, onde só tem gente recebendo Bolsa Família, que não gosta de trabalhar, que não quer estudar. E aí quando você vai pesquisar esses dados não batem, né? Pelo menos não a questão de que não gosta de trabalhar e não gosta de estudar. Primeiro, quando você pega os dados de Olimpíadas Brasileiras, seja de matemática, de história, de geografia, concursos e vestibulares, concursos como, por exemplo, o vestibular do ITA, que é o vestibular mais difícil do Brasil, os aprovados em primeiro lugar há anos são aqui do Nordeste. As escolas de educação pública do Brasil, várias estão aqui na região Nordeste, escola pública de qualidade. Quando a gente pega o resultado do Enem, por exemplo, a gente vê ali resultado de nota 1000 do Enem, várias provas saindo aqui do Nordeste. Trabalho, o nordestino gosta. A diferença é que a nossa região demorou muito de se desenvolver diante das outras regiões, porque apesar de termos sido a região mais rica do Brasil durante o período colonial, depois a gente foi abandonado. Aqui no Nordeste existiam problemas que nenhum outro lugar do Brasil tinha, por exemplo. Quem é da década de 80 e 90 vai lembrar da epidemia de cólera que a gente vivia aqui no Nordeste e que vários países do mundo deixaram de ter epidemias de cólera desde o século XIX. E a gente ainda tinha aqui no Nordeste no século XX. Então, meu amigo, enquanto o nordestino tiver o gás que tem para trabalhar, a vontade que tem para estudar e vencer na vida, a gente vai continuar disseminando ali as melhorias que o presidente Lula tem feito na nossa região e levar isso para longe também, para outros lugares. E para tentar, como eu falei para vocês, macular as classes C, D e E contra o presidente Lula, porque a ideia lá da taxinha da Shopee, a ideia de atacar o governo, os programas sociais, como a gente está vendo aí, muita gente culpando o Lula e o Haddad, porque o Lula e o Haddad querem acabar com programas sociais. O Lula e o Haddad querem acabar com a aposentadoria. Não é o Lula e o Haddad, é o mercado. Inclusive está escrito isso no editorial do Globo, está escrito isso em uma matéria do Merval Pereira no Globo também, que é um mensageiro do mercado, onde ele diz claramente o seguinte: a solução para a economia brasileira ficar tranquila, para melhorar a economia brasileira, é que o presidente Lula mexa nos programas sociais e nas aposentadorias, em especial as aposentadorias especiais de BPC. Então assim, não caiam nessa balela. Você só cai nessa balela se você quiser. Você só cai nessa balela se você quiser. O que incomoda a elite do atraso brasileira, como diria o Gessé Souza, é isso aqui, ó.
Por que quem recebe até 2 salários mínimos acha que o governo do presidente Lula é bom, tá fazendo um bom trabalho para 70% da população, enquanto que isso começa a cair quando chega entre 2 e 5 e acima de 5. Acima de 5 reprova o trabalho do presidente Lula. Por quê? Porque as políticas econômicas do presidente Lula, as políticas sociais do presidente Lula, não são políticas para quem é rico. É política para quem é pobre. Para tirar as pessoas da pobreza. Agora tem um problema também que é isso aqui, ó. Quando essas pessoas saem da pobreza e vêm para aqui às vezes, ó, entra aqui no de 2 a 5 salários mínimos, né, que acha que é rico, que entra aqui no que a gente chama de classe média, aí acha que é rico. Tem um carro financiado em 4 anos, tem um apartamento financiado em 30 anos, aí bate no peito e fala: eu comprei com meu dinheiro. Tudo bem que o governo deu ali um subsídio, né, para comprar a casa pelo Minha Casa Minha Vida, de cerca de 30 mil reais, 25 mil reais, mas foi eu que comprei com meu dinheiro. Só que se não tivesse uma política pública, o seu dinheiro não permitiria que você comprasse uma casa sem dar entrada com o subsídio do governo. Eu comprei meu apartamento com a minha esposa dando R$0 de entrada do meu bolso. A gente pegou um subsídio de 24 mil reais do governo. R$0 de entrada. R$0 de entrada. O governo deu 24 mil reais. Esse é o meu imposto, né? Claro que eu pago lá pro governo. O governo arrecada esse imposto, converte isso em benefício social. É assim que é um estado de bem-estar social. Quando o Boulos falou que o Estado não deveria ter lucro, muita gente distorceu o que o Boulos teria dito, né? E quando o Boulos diz que o Estado não tem de ter lucro, é nesse sentido. O Estado tem de pegar o, entre aspas, lucro e converter em benefício social. E não juntar, deixar o povo passando fome, deixar o povo sem ter moradia, sem ter educação, sem ter saúde, com o discurso de que vamos inchar o bolo. Depois que o bolo tiver inchado, aí a gente chega aqui e coloca em prática a divisão. Isso aqui é uma briga clara. Quem é pobre aprova o presidente Lula. Por quê? Porque passou a poder comer de novo. Porque passou a ter perspectiva de vida de novo. Porque passou a ter esperança de novo. Quem se acha rico, que é o indivíduo da classe média alta, critica porque o Lula está tirando de mim para poder dar para quem é pobre, que recebe Bolsa Família. E é interessante que esse povo também é pobre. Até quem recebe 5 salários mínimos não é rico, meu amigo. Quem recebe 5 salários mínimos não é rico. Acha que é rico. Acha que é rico. Mas essa pesquisa aqui serviu para jogar água no suco de muita gente que imaginou que depois dos ataques que o Lula teria feito ao Campos Neto, que o mercado reagiu, a máscara da popularidade do Lula cairia, porque agora ficaria claro que o povo veria que o Lula está atrapalhando a economia. Só que o povo está sentindo que a economia está melhorando. Inclusive a pesquisa também traz esse dado aqui, né, que para as pessoas também com poder aquisitivo de até 2 salários mínimos, a percepção deles que a economia do Brasil melhorou é maior. Eles também perceberam que a economia melhorou. E por que eles perceberam isso? Porque eles saíram, na sua maioria, de um grupo ali que estava passando fome, que estava sem perspectiva de vida, sem perspectiva de trabalho, que estava ali, por exemplo, sem ter o que comer. Passou a não só ter o que comer, mas passou a ter esperança também sobre como será o futuro da vida das pessoas no Brasil, no governo do presidente Lula. Eu fiquei surpreso aqui com a informação, inclusive, né, de que tem muita gente que ainda reprova o Bolsa Família e muita gente que reprova o programa do Farmácia Popular do Brasil. Aí eu vou utilizar um jargão que a gente utiliza muito aqui no Nordeste, né? Quem é a alma cebosa que é contra um programa que distribui medicamento de graça? Quem é? Bolsonarista. Grande abraço pra vocês, meus amigos. Até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Siga a gente. Comenta aqui embaixo o que você achou disso. Você achou que melhorou a situação na sua cidade, na sua vida, na sua família, dos seus amigos? Se você não me segue aqui no YouTube ainda, me siga no meu canal, O Historiador. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só seguir Carlitos com o Neto. Grande abraço pra vocês e até o nosso próximo encontro.